Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. E no episódio de hoje abrimos espaço para um tema que conecta inovação, sustentabilidade e desenvolvimento rural. Recebemos o engenheiro civil Caio Graco Roesler, que vai compartilhar suas experiências em projetos voltados para a agroindústria familiar, mostrando como a engenharia pode impulsionar pequenos produtores, fortalecer comunidades e ser uma aliada na geração de renda e na valorização de produtos locais. Um encontro de conhecimento e prática que promete abrir novas perspectivas sobre o futuro da construção e da vida no campo. Bem-vindo, Caio, é uma satisfação recebê-lo em nosso programa. Olá, Ana, obrigado pela recepção calorosa de vocês aqui do presente. Eu gostaria de agradecer esse espaço, que vocês estão fornecendo para nós, em nome da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, e agradecendo também à associação, que consegue promover esses eventos, esses encontros, esses networkings para os profissionais, Caio, você é engenheiro civil e quando a gente escolheu um tema para falar aqui, a engenharia na agroindústria familiar, que hoje é o foco do seu trabalho. Gostaria que você começasse falando como você chegou para esse caminho. A gente sabe, claro, que você é engenheiro, com toda certeza atende os projetos, que engloba o teu setor, mas hoje você está um pouquinho mais voltado para essa área da agricultura familiar. Gostaria que você falasse um pouquinho da tua trajetória. Você é de Marechal, começou aqui, e por que a agroindústria familiar? Certo. Eu sou aqui da região mesmo, Marechal Cândido Rondon. Eu tenho escritório aqui e essa ideia começou, na verdade, muito antes de eu saber que eu ia para essa área, Lá no ensino médio já eu estava em dúvida entre essas duas áreas, agronomia e alguma engenharia, mas se fosse engenharia, estava flertando com a engenharia civil, Uhum. Então, acabei optando por engenharia civil e depois de formado, quando eu me formei, a minha área de atuação, a que eu gostaria de ingressar, continuar trabalhando, era a área de estruturas, que engloba aí, para quem às vezes é um pouco leigo, não sabe, engloba calcular laje, viga, pilar, a estrutura, Uhum. E acabei não encontrando muito espaço aqui em Marechal e região para isso, não queria sair da região também, Então, me surgiu uma oportunidade para trabalhar com a agroindústria, um projeto para fazer um levantamento de uma edificação que já existia, para uma certificação SUSAF, para o produtor ali conseguir vender para fora do seu município. Então surgiu essa oportunidade, aceitei ela, fiz um trabalho excelente e rápido também pro produtor, E acabei pensando assim, por que não continuar nessa área? O cliente também foi passando o meu nome adiante, fui pegando mais projetos e quando eu vi eu estava Totalmente envolvido. no meio deste meio, Uhum. Trabalhando com a agroindústria familiar. Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Caio, quais são os desafios, por exemplo, de você fazer um projeto voltado à agroindústria familiar? Claro que cada trabalho tem o seu desafio, mas imagino que nesse meio também você tenha os seus desafios. Sim, nós temos vários desafios. Quando a gente fala de agroindústria familiar, geralmente, nesses últimos anos até, a gente está falando do sistema SUSAF, que é um sistema que hoje em dia existe no Paraná, Rio Grande do Sul e mais alguns estados, que garante que o pequeno produtor, através do sistema de inspeção municipal, o SIM, do seu município, consiga vender para fora do município. Então, quando antes era muito engessado, o pequeno produtor estava ali produzindo só para o seu município, não tendo muita opção para onde ir, às vezes ficava com muito estoque,
Agora, com o SUSAF, né, esse sistema para a agroindústria familiar, essas portas foram abertas, né? Então, quando a gente fala de desafios, né, e quando a gente está falando de agroindústria familiar, a gente volta muito para esse lado desse SUSAF, né? Os desafios, o principal desafio, assim, né, sendo bem sincero, é fazer o cliente entender que a construção que ele já tem, e geralmente já estava ali com o seu produto circulando pelo município, né? Fazer ele entender que ele tem que se enquadrar um pouco, tem umas exigências a mais que a gente precisa cumprir para conseguir essa certificação, para a gente conseguir vender para fora do seu município. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma barreira sanitária antes de entrar na indústria. Então, a gente precisa de uma pequena salinha, um lugar onde o colaborador consegue ali lavar sua bota, lavar suas mãos, se higienizar, para então entrar dentro da indústria, né? E vários outros regrinhas que a gente tem que seguir, né? Então, o grande desafio é fazer, né, esse produtor entender que a gente precisa disso, né? É lei, a gente precisa atender e, claro, ele só tem a ganhar, porque a gente está falando da qualidade final do produto, né? Hoje você faz mais projetos, eu diria assim, que você reforma os que já tem de estabelecido, a estrutura estabelecida, geralmente já está numa propriedade, mas para você enquadrar nessas regras que são necessárias, você vai ter que ir lá refazer o projeto, pensar nele como ele tem que ser, ou você tem feito muito edificações novas? De tudo um pouco, das duas formas. A gente trabalha bastante com edificações novas, de produtores que estão com ideias novas, às vezes já tem ali a vaca que produz o leite, agora quer fazer queijo. Às vezes já fazia queijo, mas assim, em casa mesmo, para eles mesmos, sabe? Consumo próprio. Isso, mas daí agora quer começar a fazer queijo, nata, então a gente constrói algo novo, né? Mas também tem reforma, a gente lida bastante com reforma, tentando enquadrar aí ao que o município pede, né? Ao que as leis estaduais, federais pedem para a gente se enquadrar, né? Caio, você atende praticamente clientes aqui de Marechal, ou isso se estende à região? A gente sabe que a nossa região, a região oeste como um todo, ela é muito, né, do agronegócio. Também as propriedades a maioria são voltadas à agricultura familiar. Como é que está, nesse sentido, o teu campo de atuação? É mais local, regional? Tá, Ana, sobre o campo de atuação, a gente está falando do Paraná, né? Então, o Paraná, até saiu um estudo do IBGE falando que o Paraná contribui para o rebanho nacional, né? De frango, por exemplo, chega ali 24%, 25%, né? Do rebanho nacional, que a gente está falando, só do Paraná, né? E de suínos fica ali na casa dos 14%, 15%. Então, o Paraná é sim uma grande potência, né? E sim, eu atuo aqui em Marechal e região, né? Eu atendo aí Pato Bragado, Entre Rios, Ouro Verde do Oeste, toda essa região aqui ao redor, né? O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma, variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Caio, como a engenharia ela pode contribuir em processos como quando a gente pensa em sustentabilidade, eficiência, né? E falando, claro, né, voltado no teu trabalho, que tem como foco a agricultura familiar, as agroindústrias familiares. Sobre sustentabilidade, sobre até um pouco de inovação que a gente estava conversando antes, né? O engenheiro civil, o arquiteto, o profissional que trabalha nessa área, né? Contribui de forma significativa para o pequeno produtor, né? Que a gente está falando de agroindústria familiar, a gente está falando ali de agroindústria familiar em um sentido de que é uma indústria que está ali só uma família, às vezes, trabalhando, né? No campo.
nós temos que, como profissionais, né, seguir certas normas que, por exemplo, é diferente de uma residência, né? A gente tem que seguir normas municipais, estaduais, federais relacionadas à agroindústria, coisas às vezes bem específicas, e a lei está sempre mudando. A lei de pescados, por exemplo, que trabalha com peixe, né, está sendo renovada, então a gente está tendo que sempre estar atualizado quanto a isso, né? E o nosso papel no ramo aí da inovação, até da tecnologia, é garantir que o pequeno produtor ele consiga fazer a sua produção, consiga ter o seu produto final com uma boa qualidade, né? Da melhor forma possível, de uma forma que fique mais fácil para ele também, com alguma automação, né? Caio, por exemplo, essas pessoas que vão, vamos dizer assim, elas vão querer essa certificação para poder vender, né, para fora e tudo mais, elas necessariamente têm que contratar um profissional que vá seguir as regras. Não tem como a pessoa, por exemplo, fazer isso, porque depois vai ter todo um processo de inspeção, é mais ou menos por aí. Então, é um investimento que vale, você realmente tem que contratar um profissional que vá fazer isso cumprindo todas as etapas, as normas e tudo mais, porque aí é um investimento, vamos dizer assim, que você não vai jogar fora, né? Às vezes você faz por conta, você investiu, depois está tudo errado, você tem que refazer, você vai gastar mais, né? Sim. Ana, é mais ou menos por aí, sim. Precisa-se ter até ART ou RRT, né, de um engenheiro ou arquiteto para essa edificação, para essa obra, né? E o benefício não é dinheiro jogado fora, né? Na maioria dos casos, se for bem estudado, se for bem feito, né? Porque quando a gente fala de, por exemplo, o SUSAF, né, que é esse sistema que garante que você consiga vender para fora do município sendo um pequeno produtor, a gente está falando aí de um produtor que às vezes tinha um estoque ali de produto que não conseguia sair e agora vai conseguir mandar para fora, né? Então esse acho que é disparado assim o principal benefício e o que esses produtores, os meus clientes, né, eles vêm me procurar, né? E tanto é que muitas vezes quando eu chegava ali para fazer medição, para conhecer o terreno onde vai ser construído, para conversar com o produtor, eles revelavam, né? Nossa, a produção a gente produziu legal, mas a gente está com estoque, não está conseguindo vender, esses meses são os mais difíceis do ano para o nosso tipo de produto. Então, assim, de longe, disparado, o melhor benefício é conseguir liberar o estoque. Você produz, você consegue ter uma abertura no mercado. Isso. Caio, e como é que é, por exemplo, na questão de projetos? Você faz projetos para pequenas agroindústrias? Tem muita diferença, por exemplo, de um projeto de uma pequena agroindústria para uma média, para uma grande? São muitos detalhes a mais, a menos? Sim, eu faço projetos para áreas, para residências também, né, mas com foco agora em agroindústria, principalmente. Tenho pegado bastante agroindústria familiar e até mais um dado do IBGE, né, 70% da agroindústria brasileira é familiar, né? Então a gente está falando aí de mais da metade, né, da agroindústria brasileira nacional desse tipo, de produtores ali que estão com suas famílias produzindo em pequenas quantidades, né, se comparado a grandes indústrias. Sim. Né? E tenho pegado também um ou outro projeto de médio porte ali, e a diferença eu acredito que seja semelhante à área residencial, né, de uma casa ou um prédio, por exemplo. Quando você, né, tem uma grande área, uma grande obra, uma grande estrutura, demanda ali de mais profissionais habilitados para isso, demanda mais de conhecimento. Falando até de profissionais, essa área agroindustrial, né? Eu, como engenheiro civil, eu preciso estar em contato com profissionais da área ambiental, com veterinários, porque a gente está lidando com produto de origem animal, né? Então, a principal diferença, né, para a agroindústria familiar das outras agroindústrias é essa movimentação de mais profissionais, que geralmente também já é esperado para residências, comércios, né? Então, quanto a isso, é um pouco semelhante. Né? Construção e decoração volta em 20 segundos.
Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Caio, quando você faz esses projetos, obviamente que você transforma a vida, né, daquela família, ou muitas vezes até de uma comunidade, ou de algumas pessoas, enfim. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente algum projeto que de repente tenha te marcado, ou assim, que você realmente lembra e fala assim, nossa, naquela família ou naquele local, realmente parece que teve um impacto maior e aquilo te marcou de alguma maneira. Com certeza. Até quando você me fez a pergunta, me veio à mente o primeiro projeto que eu fiz para a agroindústria, que era um projeto ali complicado, era complexo, porque foi se construindo e construindo e construindo ao longo dos anos e precisou se levantar tudo isso, né, e medir e colocar isso em planta. Então foi um verdadeiro desafio, ainda mais para quem na época estava começando ali, né? E eu consegui atender muito bem, né, esse produtor, essa família. E com certeza eles estão tendo os benefícios que já foi comentado aqui, né? Inclusive eles foram um dos que falaram sobre estoque, né, que eu comentei aqui mais cedo, que eles estavam com estoque e tal, estavam tirando a certificação SUSAF para conseguir lançar o produto, né? Então, com certeza, esse foi o mais marcante, porque foi de um nível de complexidade muito extremo, assim, para a gente se projetar, né? E também porque eu estava começando ali, né? Então, me foi muito marcante por causa disso. Com certeza transformou as duas vidas, né? Sim, várias vidas, né? No caso da família em si, que, né, hoje tem os benefícios, e a sua como um profissional que estava começando. Por falar nisso, Caio, o que você diria, por exemplo, para os engenheiros que estão aí adentrando, começando no mercado de trabalho? É interessante porque a gente aqui no programa já recebeu, né, vários profissionais, e às vezes você pensa, poxa, né, de uma determinada área, mas olha quanto é amplo, né, atuar na prevenção, né, projetos de prevenção, pensando na segurança, prevenção de incêndios, no caso você, agora com esse foco, que é algo também assim que a gente olha aqui diferente. Então, assim, são muitos nichos dentro da própria profissão. E muitas vezes a pessoa está começando no mercado, está insegura ou não sabe muito bem. Então, assim, gostaria que você falasse um pouquinho para esse pessoal que está começando e da tua experiência, ou de repente como isso também pode contribuir para quem, né, de repente se inspira aí nos profissionais que já estão no mercado. Eu acho que a gente pode abranger um pouco mais ainda e falar, às vezes, para aquele estudante que está ali no último ano, que está pensando um pouco sobre, e também, então, para o recém-formado, né? Quanto à área de atuação, a gente vê na faculdade, a gente tem as nossas experiências em estágios, né? E a gente parece que vê um pouco a engenharia ainda com outros olhos, né? Sobre uma lente ali, né? E quando a gente vai de fato para o mundo afora, né? Quando a gente começa, quando a gente ali é um engenheiro, um arquiteto que está começando, poxa, como é que eu posso entrar às vezes nessa indústria, né? Não é fácil, né? Porque a gente está falando de começos aqui, né? E começos geralmente não são fáceis. O que eu tenho para falar para esse tipo de profissional, para quem está ali às vezes no último período, no último ano da engenharia, da arquitetura, é ir para o campo e ter a sua experiência. Isso voltado para quem está estudando ir atrás de estágio em diferentes áreas, mas para quem já está às vezes formado, talvez conversar com alguém da área, talvez pedir como que funciona. A gente sabe que às vezes isso tem profissionais mais fechados, que não conversam muito. Não compartilham as experiências. Isso, mas eu posso falar que aqui na região, aqui em Marechal, a gente é um pouquinho diferente, né? A gente gosta de compartilhar experiências. E
Porque, afinal, né, quando a gente fala de começo, o que é o começo? A gente está começando algo que a gente não tem muita experiência, às vezes, né? Então, a gente precisa de um pouco dessa experiência, a gente precisa um pouco de conhecimento, óbvio, né, de bastante conhecimento, na verdade, que a gente já vem lapidando aí na faculdade, né? Mas conhecimento prático, né? Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Caio, a gente percebe que essas certificações, essas regras, normas que são exigidas por algumas localidades, enfim, tem mudanças, né? Tipo, vamos dizer assim, muda de um estado para o outro, ela tem beneficiado diretamente, claro, o produtor rural, o pequeno produtor rural, a partir das suas agroindústrias familiares, tem potencializado tudo isso, né? E a nossa região tem muito disso também. E, de alguma maneira, ela refletiu na engenharia, talvez algo que não se via antes, quando não se tinha essa... Por exemplo, você não precisava ter essa certificação de SUSAF, que você citou bastante aqui na nossa entrevista. Então, de alguma maneira, ela ajudou, né, o campo, que abre o mercado para eles, enfim, podem vender para fora do município, mas também para a engenharia, que tem mais um leque de atuação, eu diria assim. Com certeza, está expandindo cada vez mais, né? O SUSAF é algo recente, né? Vem aí de alguns anos que vem sendo trabalhado. Não é todos os estados brasileiros, né, que tem, mas acho que para uma prospecção de futuro, assim, né, é que isso vai se expandir sim, porque a gente está falando de capacitar o pequeno produtor dentro de normas que ele consegue atender e que ele consiga, então, vendo pelo lado dele, consiga vender o seu produto fora do seu município. Então, assim, todo mundo ali tem a ganhar. E como você comentou, o engenheiro civil, o arquiteto também tem a ganhar, né? Porque eles precisam de projetos, existe uma obra, existem edificações, e quando existem obras, edificações, projetos, o engenheiro civil e o arquiteto estão ali, né? E de alguma maneira até o próprio consumidor final, penso eu. Porque, Caio, quando o produtor ele vai fazer esse investimento nessa estrutura, essa estrutura já é totalmente pensada para que esse produto que está sendo feito ou projetado para ser entregue, ele tenha uma melhor qualidade, seja melhor manuseado. Então, de alguma maneira, vai interferir lá também no consumidor final. Sim, o consumidor final ganha com isso, com um produto que ele atende a normas sanitárias, ele é limpo de certa forma, né? Ele não contém sujidade, não contém nenhum tipo de problema. E também quem ganha com isso as localidades, né? A própria região, né? Tem um fortalecimento ali da sua agroindústria, né? Então, acho que por vários ângulos que a gente vê... Só tem ganho para todos os lados. Isso. Construção e Decoração volta em 20 segundos. E como é que foi para você, por exemplo, você falou que está há cerca de 4 anos no mercado e você hoje integra a associação, né, dos engenheiros e arquitetos. Como é que foi isso, por exemplo, participar dessa entidade, como ela te ajudou, em que aspectos? Então, assim, muitas vezes a pessoa acabou de se formar, né, o profissional está ali com muita vontade de atuar e, de repente, você tem o suporte de uma entidade como a AREA, que eu imagino que deve abrir muitas portas, assim, no sentido, né, de troca de experiências ou indicações e tudo mais. Como é que foi para você esse processo? Eu entrei na associação logo quando eu me formei. Eu até nem sabia que eu podia entrar antes quando estudante, né? Mas eu entrei logo quando eu me formei porque a gente está falando aqui de Marechal Cândido Rondon. Então, é uma cidade pequena, a gente conhece meio que todo mundo, vai conhecendo, né? E eu sabia que existia associação
e que, de fato, eles faziam diferença. Era um network bom ali. Então, eu entrei para a associação e eu acredito que muitos profissionais já tenham falado aqui a mesma coisa que eu vou falar, né? Mas, assim, a associação ela promove, além das reuniões, além de palestras, além de um conteúdo científico muito bom, promove esse network, né? Eu só estou aqui graças à associação, na verdade, né? Eu estou aqui conseguindo falar sobre a área que eu atuo, sobre a minha profissão, graças à associação, né? Inclusive, eles vão lançar, acho que uma revista, né, para o ano que vem, e eu consegui fazer parte com um artigo dentro dessa revista. Então, às vezes, o profissional ali, você que é engenheiro, arquiteto, que está ali pensando, poxa, será que vale a pena entrar? Será que não vale? Eu acho que vale muito a pena. São oportunidades que se ampliam, eu diria assim. Sim. E faz toda a diferença na atuação profissional, Caio. Toda a diferença. Às vezes a gente está tentando solucionar um problema, a gente vai para uma reunião e pensa, poxa, talvez essa pessoa, se eu conversar aqui, daí de repente você já está pegando uns contatos, de repente você já está resolvendo o problema e assim vai, né? Uhum. Caio, eu quero te agradecer a tua presença, a sua participação. Realmente é algo assim, como eu falei no começo, muitas vezes a gente imagina a engenharia só naquele quadradinho e a gente percebe aqui nos nossos bate-papos, aqui nos nossos podcasts do programa, que há mercado assim, de muitos nichos diferentes, né, dentro da engenharia, e como isso é bacana, né? Eu acho que assim, da mesma forma que muitas vezes a gente não sabe disso, propiciar, né, as pessoas que nos assistem a conhecer um pouquinho mais do trabalho que vocês desenvolvem enquanto engenheiros, atuação na região também, de suma importância. Então foi um prazer ter você aqui para, né, falar de um assunto assim diferente. Eu não imagino que todo mundo não sabe que tenha essa atuação, assim, que tenha que ter a necessidade de um engenheiro, ou até que ponto, né, vamos dizer assim, para que tudo isso aconteça, dele poder expandir o mercado, tem que ter um dedinho ali do pessoal da engenharia. Sim, eu que agradeço ao espaço que o Presente aqui forneceu, que a associação, né, em nome da associação, e agradecendo também a associação, né, que promoveu esse espaço, essa abertura para a gente falar um pouco sobre a nossa profissão, o que a gente vê no dia a dia, como é que a gente trabalha. E realmente, né, acho que como já vem sendo falado, né, ao longo dessa série, a engenharia civil ali, ela é muito ampla, né? A gente tem várias atuações. Eu tenho certeza que os próximos episódios também vão trazer ainda mais diferenças, ainda mais jeitos diferentes de olhar a engenharia, né? Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.